Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin em $102.600 no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Ethereum acelera ainda mais, dominância cai e altcoins seguem subindo. E eu quero te mostrar nesse vídeo que a alta das altcoins, como muitos querem acreditar, ainda não começou de fato. De forma objetiva, estamos vendo um movimento que sequer começou. E eu vou te mostrar o porquê. Sem loucuras, sem FOMO, sem promessas, sem fantasias. Base em dados. Eu vou te mostrar nesse vídeo. Tudinho. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Separei alguns ativos para a gente analisar, mas os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Vamos começar com o Bitcoin rapidamente e olhar para faixas de retração. A gente sempre tem que olhar para faixas de retração, uma vez que a gente acelerou. E aí a gente vai passar para Ethereum e vamos olhar com atenção para o assunto, o tópico do vídeo. Por que a gente está numa fase inicial, bem inicial, do que pode ser um movimento de alta muito mais agressivo. Aceleramos ontem, fechamos de forma completamente agressiva e tivemos o rompimento da faixa de controle. Rompemos 98 mil dólares, rompemos aquela faixa de Fibonacci, tudo lindo, maravilhoso. E chegamos agora numa área bem importante, uma área de resistência. Estamos diante do topo e 106 mil dólares é a faixa mais importante de todas. Por quê? Porque 106 mil dólares é a área em que nós temos o limite do corpo da vela. A gente chegou lá no corpo da vela e voltou. Ah, não, mas a gente bateu 110. Tudo bem, a gente foi lá e rejeitou. No corpo da vela, não, a gente parou em 106 e rejeitou. Então, 106 mil dólares, na minha humilde opinião, é uma faixa muito mais importante e relevante, que se for rompida, levará naturalmente a um rompimento em potencial dos 110 mil dólares. O que claramente vai trazer a renovação das máximas e acelerações ainda maiores, acompanhando o M2 global, alvos de Fibonacci que a gente já traçou nos últimos meses, projeção de bandeira de alta, uma vez que a gente teve o rompimento confirmado desta cunha. A gente tem projeções muito interessantes para o Bitcoin, mas a gente tem esse desafio agora, 106 mil dólares. É provável que a gente simplesmente ultrapasse esta área direto? É improvável. Impossível? Não. Improvável? Sim. Impossível? Não. Por isso, sempre tem o plano A, plano B, plano C, plano D. É importante você considerar todos os cenários. Cenários de rompimento e teste, ou cenários de correção potencial. E a correção pode sim nos levar a faixas de 97 mil dólares, se a gente tiver com um ímpeto muito agressivo, mas pode nos levar para faixas que são naturais, normais, esperadas, que começam no 38,2 de Fibo. Eu gosto de traçar justamente do último fundo. Por quê? Porque a gente não teve uma correção no semanal. A gente teve algumas correções no gráfico diário, mas não tivemos no semanal. Então eu vou ficar de olho, obviamente, para esta área, quiçá esta área de correção. Luan, você acredita que a gente vai ver o mercado em 618? É improvável também. A gente tem que falar de ser mais provável ou menos provável. É improvável, mas não é impossível, então a gente sempre tem que ficar de olho nestes pontos inferiores e acompanhar, obviamente, os mercados internacionais, porque eles têm um impacto
indireto no mercado cripto. SP500 e Nasdaq acabam impactando indiretamente o mercado cripto. Mas vejo com muita atenção estes pontos que estão em 92.800 e 89 mil. Mas muito mais de olho nessa área de 92, 93 mil dólares. É este o ponto em que eu vou aproveitar para fazer compras eventuais nos ativos que eu já estou de olho. É importante que seja dito isso. A gente sempre analisa antes, avalia antes, estuda os projetos e aí sim usa o farol, que é o Bitcoin, para que a gente possa ter uma base. E como eu falei ontem, uma base para as altcoins acabará diante do movimento que nós estamos vendo há alguns dias, acabará sendo o Ethereum. Por quê? Se você se recorda, eu gravei há 2 dias atrás um vídeo falando do Ethereum e do FOMO que será criado ao rompermos esta área de 2.100. Rompimento e teste foi o que nós falamos na quarta-feira. Foi terça ou foi quarta-feira? Eu não vou lembrar direito, mas o vídeo está aqui na descrição e você pode conferi-lo na lista de vídeos do nosso canal. Se você ainda não está inscrito, para tudo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like se esse vídeo fizer sentido para você. Tem muito conteúdo bacana que a gente entrega diariamente. Pois bem, a partir do momento que o Ethereum rompe esta faixa, corrige e rejeita, que é agora a nossa atenção, o mercado sim será totalmente alterado para sua visão de risco. A gente já está vendo que o risco, ou seja, a propensão ao risco está aumentando. Mas a partir do ponto de recuperação total desta faixa de suporte e resistência, que vem com um rompimento e teste do Bitcoin, quer dizer, do Ethereum, a gente verá este cenário mudando e as altcoins tendo um benefício. Mais uma vez, por quê? Porque Ethereum é o ativo mais odiado até 2 dias atrás. Era o ativo mais odiado. Como podemos acreditar, confiar que este é o segundo maior ativo do mercado cripto? O Bitcoin só sobe e o Ethereum chegou a cair de dezembro a começo do mês passado, foi isso, no começo de abril, nada menos do que 66%. A gente está falando do segundo maior ativo do mercado cripto. No bear market, no último bear market, a gente viu uma queda com um pivô de baixa de 75%. Este foi o bear market. Aqui a gente teve ainda um pullback de bull market que poderia se confirmar. Mas não, a gente perdeu o fundo e fez o pivô de baixa iniciando o bear market. A gente teve 75% de queda. Como que a gente pode pensar que o segundo maior ativo em um bull market possa perder 65%? Pois bem, foi o que aconteceu. E todo mundo odiava Ethereum 2, 3 dias atrás. E foi justamente o que a gente falou. Presta atenção no Ethereum, que a partir do momento que o Ethereum começar a acelerar, as altcoins vão acelerar. Mas quando isto aqui acontecer, um pullback e uma rejeição com um pivô de alta, é isso que trará a loucura do varejo, do dumb money. É isso aqui que vai mostrar para os investidores mais céticos que, pera lá, se o ativo mais odiado está recuperando um suporte e resistência e está fazendo um pivô de alta, ele está corrigindo e agora rompendo os topos, isso aqui é um indicativo de que o mercado está muito mais saudável do que
muitos imaginavam. Então, vamos nos posicionar. É isso que o varejo vai fazer, que os investidores mais céticos vão fazer, e isso naturalmente atrairá o dinheiro para as altcoins, porque ainda que muitos ignorem, este é o ativo que chama todas as altcoins para a festa. Vamos lá, galera, que a festa vai começar. E ela começou. Este é um movimento de nada menos do que 27% de alta no Ethereum. A gente está vendo uma alta neste exato momento em Ethereum, depois do dia de ontem apresentar nada menos do que 21,8% de alta. Hoje a gente está com uma alta mais branda, a gente já chegou a uma faixa superior, mas estamos em uma alta mais branda. E este é um movimento muito interessante e muita gente começa a ficar no FOMO, mesmo que a gente ainda não tenha feito o pivô de alta. Se por si só este movimento, 2 dias, já estão trazendo um FOMO, imagina o que vai acontecer quando tivermos o potencial pivô de alta. A gente vai analisar Ethereum, mas eu quero sim te trazer para a atenção do que nós estamos vendo. Alta. Alt season, explosiva, agora é lua. Mas também começa a aparecer aqueles que são mais preocupados. E isso é maravilhoso. Você tem que se preocupar sempre que o mercado acelera de forma absurda. Mas a gente tem que saber discernir se este é um movimento de alta real ou não. É um movimento de alta que vai levar ao fim do movimento logo em seguida ou não. O importante é a gente olhar para o Bitcoin. E a gente entende que o Bitcoin está saudável. Pode corrigir? Eu quero ser extremamente claro. Seria natural, esperado. É a maior probabilidade. É impossível ele continuar subindo. Eu vou repetir, porque algumas pessoas não conseguem compreender. É impossível ele continuar a subir sem correções? Correções no semanal? Não. É improvável? É improvável. Mas não é impossível. E se a gente olha para faixas de correção, ainda assim teremos um movimento mega saudável para o mesmo. Se o Bitcoin está saudável e tem um espaço para acelerar, a gente pode considerar que o mesmo acontece para com o Ethereum. No entanto, a gente está numa fase inicial ou não? É momento de vender ou não? Se o Bitcoin está saudável e o Ethereum naturalmente vai acompanhar o Bitcoin, a gente está sim diante de um movimento saudável. Só que, cara, peraí, tá tudo subindo, tem algumas coisas subindo 400, 500%. Será que a gente já não está chegando numa área perigosa? E a gente tem que olhar. Eu gosto de olhar para o indicador que sozinho não faz verão, ou seja, sozinho ele não significa absolutamente nada. Mas em conjunto com outros indicadores, ele pode sim nos dar um alerta de início ou fim da festa. Um deles é a Altcoin Season Index. É este indicador de Altcoin Season. A gente passou por bastante tempo nestas áreas inferiores, ou seja, áreas que estávamos indicando Bitcoin Season, a temporada do Bitcoin, altcoins mais fracas. É aqui na Altcoin Season, quando temos o indicativo de Altcoin Season, que a gente tem que, ficar em alerta. Por quê? Porque este indicador só mostra a Altcoin Season quando as altcoins estão acelerando agressivamente. Foi o que aconteceu justamente em dezembro. A gente saiu rapidamente das faixas de Bitcoin Season em meados de outubro e a partir de novembro, com a eleição de Trump, a gente viu aquela aceleração tanto no Bitcoin quanto nas altcoins e rapidamente chegamos a esta faixa.
Foi esta faixa de altcoin season que gritou: atenção, estamos em uma área de altcoin season. Sozinho isso quer dizer alguma coisa? Não. É um alerta? Tudo bem, mas sozinho o indicador não nos alerta absolutamente nada. Mas em conjunto com outros, medo e ganância, com o RSI semanal de vários ativos batendo em sobrecompra, com a dominância batendo em sobrevenda extrema, isso sim alertou e a gente lá atrás falou que estava realizando vendas sim ao longo do caminho. Foi o que nós fizemos, foi o que nós apresentamos aqui. Agora, onde nós estamos? Nós estamos no número 35. Qualquer correção do Bitcoin que traga correções também das altcoins, trará este índice novamente para estas áreas. Então a gente está na fase inicial deste movimento, mas é importante a gente monitorar essas faixas acima de 75, principalmente acima de 85. Sozinho, este indicador não faz nada. Então a gente usa o índice de medo e ganância. Chegamos em 73. Hoje a gente pode acabar vendo um aumento? Pode sim acabar vendo um aumento. É preocupante? Por enquanto, não. É uma alta saudável que nos leva à ganância, pode nos levar a retrações, mas o número que você tem que ficar atento e que tem que te chamar a atenção também é um número acima de 88. 88, 90 é ganância extrema combinado a altcoin season. Opa, peraí, são dois indicadores importantes. Nós não temos isso ainda. Se a gente chegar lá, você lembrará deste vídeo, eu espero. Só que não é só indicador de medo e ganância, indicador de alt season. A gente tem um indicador para entender se o mercado de altcoins está começando a se beneficiar ou não, e se a gente está numa fase inicial ou final. É, obviamente, a dominância. A gente não tem como falar de altcoins sem falar da dominância. Estamos vendo uma queda na semana de 1,37%. E é aqui que eu quero chamar a atenção. Olha o estrago, para o bem, que a gente está vendo nas altcoins. Olha o quanto elas estão subindo. E a dominância está... Olha o movimento. Movimento muito brando na dominância. Preocupação na dominância será quando a gente se aproximar deste ponto da cunha ou perder e começar a desacelerar rapidamente. Desacelerar, digo, queda. Se isso aqui começar a acontecer, aí sim a gente vai ter que olhar com muita atenção. Mas se isto aqui acontecer, combinado a isto aqui subindo, este indicador subindo, combinado a este indicador mostrando Extreme Greed, combinado a este carinha aqui acelerando agressivamente também, com este aqui que é totalmente odiado, ou era, agora tá ficando como o amorzinho de todo mundo. Quando este cara começar a fazer isto aqui, é que você vai ter que olhar com atenção. Atenção para pular fora e vender. Porque vender é vital, é necessário. Se você não vender, adiós. Você irá perder todo o seu dinheiro. Mas esse é o momento para se preocupar, sair correndo, oh meu Deus do céu. Eu não posso responder de forma objetiva por você, mas eu posso responder na minha parte. Eu, Luan, fiz compras quando a gente estava justamente aqui, medo extremo. A gente fez compras aqui e eu não tenho indicadores, gatilhos, nem elementos que me levem a sair vendendo tudo.
Por quê? Porque eu enxergo que a gente está em uma fase inicial do movimento para as altcoins, com base nos dados. É óbvio que se o Bitcoin fizer este movimento aqui, as altcoins irão cair. Mas, se a maior probabilidade se mantiver, que é uma correção ou até um rompimento, independente se ele vai acontecer depois de uma correção ou não, um rompimento, a aceleração, o mercado do Bitcoin estica, a gente acumula, as altcoins acompanham e a dominância posteriormente pode cair com o Bitcoin desacelerando. Ethereum faz a frente e posteriormente altcoins grandes, médias, pequenas começam a acelerar o que a gente conhece como alt-season explosiva. Este não é um movimento que chama a atenção, este não é um movimento que leva a cuidados absurdos e muito menos este é um movimento que a gente começa a ligar os alertas. Se a gente começar a ver isso aqui, aí sim a gente vai ter atenção. Neste momento, eu vejo que a alta é muito saudável e pode sim trazer oportunidades para quem está buscando comprar se a gente tiver um pullback para o Bitcoin, que a gente mostrou aqui, e para, posteriormente, Ethereum, que, quer queira, quer não, esticou. Quais são as faixas de Fibonacci para Ethereum? Ethereum está aqui, ó, $2.000. A gente desenhou isso daqui 2 dias atrás. Se isto aqui acontece, o varejo acorda. Então, fique atento a 2.000, 1.900, 1.800. Na minha humilde opinião, esta é a faixa para ficar atento a Ethereum. E detalhe, tem muito projeto, eu até comentei hoje lá no nosso grupo geral. Se você quiser ter acesso a atualizações, informações, ter acesso a muito conteúdo bacana, clica no segundo link da descrição, nosso grupo gratuito do Telegram. A gente entrega muita coisa, principalmente no final de semana. Então, qualquer movimentação por parte de Trump, notícia, algum evento importante, oportunidades, a gente sempre vai apresentar neste grupo do Telegram, que é o nosso grupo geral. Falei lá, tem muita altcoin dando sopa e realmente tem muito projeto dando sopa. Você não precisa ir atrás daqueles projetos que estão voando. Tem muita gente que gosta de olhar para aqueles projetos que estão subindo 500%. Ah, virtual é maravilhoso, eu vou comprar agora. Quanto que ele subiu? 500%? Não é mais interessante você aguardar para esses projetos pullbacks e considerar com estudo, com uma avaliação de portfólio, considerar ativos que ainda não voaram? Isso é, na minha humilde opinião, mais inteligente. Se você está pensando como um investidor. E é justamente o que a gente chamou a atenção hoje para os integrantes do Prêmio Desafio. São 2 grupos fechados que eu apresento todos os meus métodos, todas as minhas metodologias de compra, venda, rebalanceamento, estratégias, planos. Cada um dos integrantes tem acesso ao meu portfólio, às minhas operações no mercado futuro, tem diversas aulas que dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. É um grupo, na verdade são 2 grupos, em que a gente apresenta os nossos programas de conhecimento, Premium e Desafio, grupos do Telegram. Se você quiser mais informações, basta você clicar no primeiro link da descrição. Vai abrir um chat, é o nosso chat oficial, basta você enviar um oi e ao enviar um oi, o time te responderá enviando todas as informações para que você conheça o que a gente entrega, conheça os nossos programas e possa participar. Custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício. E a gente tem descontos adicionais junto aos nossos parceiros. Então, se você quiser aproveitar, clique no primeiro link da descrição. Mas o que eu apresentei para os integrantes? A gente fala muito sobre dados. Então, a gente tem estes dados, combinado com estes dados, combinado a esse, combinado a esse, combinado a esse, combinado a esse. Este é o movimento.
a gente tem faixas de retração, a gente tem este movimento A, ele pode trazer isso daqui, movimento B, movimento C, movimento D. Tem os ativos que estão já dentro do portfólio e eu quero equilibrar esses ativos, eu estou com um percentual que eu quero aumentar, esse aqui eu quero diminuir. Tem toda uma movimentação que eu apresento aos integrantes em relação aos meus investimentos e eu sempre gosto de chamar a atenção para ativos que não explodiram. Quando o mercado começa a ficar naquela euforia, eu gosto sim de trazer este alerta e é algo que a gente faz. Eu sempre gosto de enfatizar, não é para você sair comprando, não é para você sair mergulhando de cabeça, mas o que eu posso fazer para facilitar a vida dos integrantes, eu sempre vou fazer. Então eu tenho planos, é o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Se o mercado subir, eu agirei dessa forma. Se o mercado cair, eu agirei dessa forma. Se o mercado lateralizar aqui, fizer isso, eu irei agir dessa forma. Muita gente ignora a preparação e o planejamento, mas esquece que todo mundo trabalha. Então pensa o seguinte, você está trabalhando, está dirigindo, está dormindo, o que você faz se o mercado tem uma movimentação muito agressiva? Você vai agir pela emoção? Você vai sair correndo? Você vai sair comprando? Quantos por cento para comprar? Você tem uma organização da sua carteira? Isso é muito importante. E o nosso trabalho é ajudar justamente nisso. E o que eu apresentei? Apresentei hoje para vários dos nossos integrantes, vários ativos que estão saindo de faixas de correção, ainda não tiveram explosões. O que obviamente não é para sair comprando, mas é para entender que existem projetos que ainda estão em fases mais mornas e projetos que estão já em fases mais avançadas. Os projetos mais avançados, a gente tem que ter cautela. Os projetos mais mornos, podemos assim dizer, que estão saindo de tendências de baixa, estão rompendo padrões de baixa, podem ser ativos que você pode considerar em um determinado momento. É muito mais interessante você comprar fundos do que comprar topos, não é verdade? Então, muito alerta em relação a isso. Qual que é o meu objetivo em falar justamente sobre isso? Cuidado, não precisa ter pressa, sair correndo, oh meu Deus do céu, vou empurrar todo mundo porque é a última vez que eu vou poder comprar. Não, não existe isso. Existem ótimos projetos que estão dando sopa, ótimos projetos que estão em faixas bem interessantes, assim como tem projetos que esticaram muito. E a gente vai analisar alguns deles. E para que a gente analise outros projetos, inclusive projetos que estão dando sopa, eu peço a você, mais uma vez, deixa aí nos comentários os ativos que você quer que eu analise amanhã. Pois bem, Solana, XRP, Link, NIR, ADA, ENA, TrueFi e SUI. Várias pessoas pediram esses projetos e obviamente são um dos maiores projetos que nós temos neste mercado, principalmente esses iniciais aqui. Vamos analisar aquele que é o adversário principal de Ethereum, pelo menos de hype, tamanho. Solana, $170. Falamos de Solana algumas semanas atrás e a gente está justamente na faixa de resistência para aquele que é um investidor conservador. Se a gente fechar o dia desta forma e fechar a semana levemente acima, a gente poderá considerar um Fibonacci, obviamente sempre acompanhando o Bitcoin, um Fibonacci que pode nos levar a $145, e aí pode abrir para o perfil agressivo, a 145 a 126, mas eu ficaria bem de olho em 145, se o Bitcoin atingir no máximo $92 mil, a gente ficaria de olho a esta faixa. E para isso aqui, para o perfil agressivo. E para o conservador, é isso aqui. O que é isto aqui? É fechar acima de 180, corrigir, formar base de preço, recupera uma faixa que é uma faixa importante, de suporte e resistência, e aí sim abre caminho para mais valorizações. Defina qual é o seu perfil.
Ah, Luan, esse é um ativo que esticou? Poxa, saiu de 95 para quase 180. É Solana. A gente não está falando de um microcap. A gente está falando de um dos maiores projetos do nosso mundo cripto. Então, entenda o tamanho de dinheiro que é necessário para mover essa montanha. Isso aqui é importante. Isto aqui pode abrir oportunidades. Comprar aqui, eu acho perigoso. Eu aguardaria pelo menos isso daqui. Mas avalie com cuidado. Lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda. É apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. XRP. Muita gente gosta de XRP e eu tenho que ser o mais sincero possível. Eu não compro XRP em uma resistência. Não tem como. Para mim, a melhor compra foi quando ele beliscou, se aproximou demais de 618. Foi aqui. Ele quase confirmou um ombro cabeça a ombro, que poderia levá-lo a faixas inferiores. Isso não aconteceu, mas ainda assim a gente beliscou uma faixa muito importante, rejeitou e agora a gente está na tentativa do rompimento. Eu compraria aqui, mais uma vez, não. Aguardaria um rompimento, um teste e aí sim consideraria compras. No entanto, esta seria a minha movimentação se eu fosse um fanboy de XRP. Se eu tivesse uma visão de que XRP vai valer 50 dólares. Se eu tivesse essa visão, eu iria considerar essa compra. Eu não sou esta pessoa, eu não sou este investidor de XRP. E eu enxergo algo muito importante. XRP, de novembro a agora, está com 380% de valorização. Não é um microcap, é um projeto gigantesco que chegou a 580%. Tem muita, mas muita gente que comprou aqui. E se eu não comprei aqui XRP, eu não irei comprar XRP aqui. Eu vejo que tem projetos mais interessantes. E sim, este é o meu movimento, a minha opinião em relação a este ativo. Então eu estou te apresentando a minha visão e as minhas preocupações. Não estou falando para você não comprar. Entenda isso. Eu estou te trazendo alguns alertas que você pode considerar ou não. Mas aqui é importante que você olhe, porque sempre estamos falando de projetos grandes, a gente não pode ignorar as suas valorizações de pouquíssimos meses atrás. Isso aqui representa muito dinheiro. Luan, mas vai valer 50 dólares. Se você tem uma base, um estudo que te deixa confortável com isso, você pode se expor, isso é óbvio. Se exponha se você tiver essa convicção. Eu não tenho a mesma convicção, o que não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer que o ativo não vai subir. Ele pode subir 50 vezes. Eu não sei dizer se isso vai acontecer, mas eu, Luan, tenho a minha visão e o meu ceticismo em relação a ativos que são muito grandes subiram desta maneira. Eu prefiro uma moeda como Link ou como ADA, e eu não gosto de ADA e eu não tenho Link, tá? Só para você saber. Seguinte, seguindo, a gente teve aqui uma formação de um ombro cabeça a ombro. No gráfico diário, a gente pode ver, olha só. Lembra que a gente falou do ombro cabeça a ombro? Falamos tanto do ombro cabeça a ombro que ficou até cansativo. Ombro, cabeça, ombro, padrãozinho. Agora a gente está trabalhando no rompimento. Se ele confirmar esse rompimento, os alvos estão aqui. O que a gente tem que olhar? Vai sair comprando agora? Eu acho complicado, tá? Eu não sou de comprar neste movimento combinado a um movimento de potencial topo local do Bitcoin. Eu acho perigoso. Isso não quer dizer também absolutamente nada, mas perfis. Não comprou aqui, o perfil agressivo vai olhar para esta área novamente. Retrações de Fibonacci. O conservador, como sempre, vai aguardar um rompimento e teste de uma faixa superior. 19 dólares é a faixa de resistência do investidor conservador. Certo? NIR começa a romper
tá? Começa a romper, a gente teve também em NIR um ombro, cabeça, ombro, vale o mesmo, tá? Vale o mesmo. Luan, eu não acho que vai corrigir, eu acho que a gente vai embora. Tudo bem, aí neste caso você pode fazer o famoso DCA, Dollar Costing Average, vai comprando de forma escalonada, tá? Se você não quer aguardar nenhum gatilho gráfico. Respeito todos que têm uma estratégia bem fundamentada. Aqui você pode aguardar um fundo ascendente no semanal, que aqui poderia fazer sentido, tá? Então a gente rompe esta área de 2,87, estica até uns 3,50 e corrige, fundo ascendente. Isso aqui poderia fazer sentido. Ou o conservador vai fazer justamente esse movimento acima de 4,30. ADA, olha só, a gente está esticando, a gente comentou sobre isso, sobre ADA, está esticando um pouquinho mais. Eu adoraria que esticasse um pouquinho mais ainda para formar aqui um fundo ascendente e criar um padrão revival com fundos ascendentes. Mesmo que a gente tenha aqui uma linha de tendência de baixa, a gente poderá sim ter um fundo ascendente interessante, bate de novo no 618, do fundo ao topo, bateria de novo no 618, rejeita e aí tem aquele ímpeto para trazer acelerações. Então eu olharia com muita atenção para isso. ENA. Por fim, ENA começa a acordar, mas não comemora ainda não. Eu sei que muita gente investiu em ENA e eu teria cuidado. Por quê? Tá aqui o desenho. Ou rompe e forma um fundo ascendente, ou falha no rompimento e vai buscar aqui. Esta é uma área cinzenta, é uma área que não é tão interessante, tá? Aqui, perto da resistência, eu também não compraria. Aguardaria um rompimento e teste, perfil conservador, ou uma perda completa destas áreas, e aí compraria no seu fundão, que está lá em 0,20. Então depois de 0,43 ou em 0,20. TrueFi, por que tanta gente pediu esse ativo? Não sei por que pediu. Ombro, cabeça, ombro se formou. O gráfico diário tá aqui, ó, belamente, lindo. Agora você tem o alvo aqui em 0,65. Tem algumas opções. 0,65 corrige ou rompimento e teste. Ah, não, eu quero comprar agora. DCA, tá? DCA. Embora esteja bem bonito. A melhor oportunidade foi há 2 dias atrás, 0,34, neste pullback. E, por fim, SUI. SUI acelerou, leve correção, acelerou. Desde o fundo, temos nada mais, nada menos do que 138%. O que diminui esta oportunidade de compra. Eu não compraria aqui, tá? Porque o RSI semanal tá tranquilo, mas o diário, eu acho que o diário também tá tranquilo. O diário tá em sobrecompra. Se o Bitcoin corrigir, eu ficaria de olho em fundos ascendentes. Voltamos a 38,2, 50%, 618. Então, entre 3,20 e 2,62, para mim, seria uma faixa interessante, tá? Independente do perfil conservador ou moderado, eu não vejo nenhuma oportunidade aqui. Mas tem muito ativo oportuno. E se você quiser análises, mais uma vez, comenta aí. Não perca tempo. E já se inscreve. Também não perde tempo para receber todos os conteúdos que a gente entrega diariamente. Fica atento, fica alerta. A gente trará atualizações a qualquer momento. E é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.